começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Jó Arce do PDT. Vamos então tratar do início dos trabalhos da comissão temporária que pretende discutir a questão dos animais em Caxias do Sul. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. O senhor que é o presidente dessa comissão temporária, mais uma que tem início na nossa Câmara de Vereadores. É uma satisfação para mim podermos estar aqui nesse momento, né, falando de um assunto que a gente sabe que hoje Caxias necessita muito e, aliás, por essa necessidade foi que nós encaminhamos essa solicitação de criar essa comissão especial, né, do direito dos animais, para que possamos tratar mesmo desse assunto e resolver de uma vez por todas, sabendo que Caxias hoje a demanda é muito grande, a Caxias tem crescido muito e automaticamente os animais também crescem, né, a quantidade devido a todo esse processo. Mas já estamos aí se organizando e temos certeza que vamos aí, no mais tardar até o final do ano, nós decidimos e vamos sugerir, através dessa comissão, ao Poder Público, um caminho, né, para resolver a questão da saúde dos animais, né, que eu acho que envolve a saúde das pessoas também, a educação. Então, o nosso pensamento é contribuir e fazer com que nós possamos aí determinar, né, sugerindo ao Poder Público, determinar na questão da comissão e sugerir ao Poder Público, né, algo que venha contemplar mesmo aí a questão dos animais e também para a sociedade de Caxias. Vereador, a pauta dos animais ela é sempre recorrente e ganhou muita força na Câmara a partir da entrada do vereador Flávio Dias, do PTB, que tem trazido muito esse tema ao plenário, sobretudo no combate aos maus-tratos. Já gravamos programas aqui sobre isso. O vereador Rafael Bueno, eu lembro que também traz muito essa pauta, e o senhor agora à frente da comissão. Em Porto Alegre foi criada uma secretaria específica para tratar dos animais, haja vista a complexidade do assunto. E a primeira-dama em Porto Alegre abraçou muito essa causa e levou adiante. Aqui em Caxias a gente não tem ainda uma secretaria, fica mais preso a questão da Secretaria da Saúde, as coordenadorias, e a Câmara dá o exemplo chamando para si uma comissão específica, ainda que temporária, mas focada nesse assunto dos animais. Muito se fala combate aos maus-tratos, a questão da castração e microchipagem que a Prefeitura já faz, há também um coro comum no poder público e entre a população para que houvesse um hospital público veterinário em Caxias do Sul. A seu ver, qual é a principal pauta que a comissão deveria enfrentar nesse primeiro momento? Olha, nós já fizemos uma reunião com a comissão e a gente tem consciência da necessidade e que bom que pudéssemos ter um hospital público, né, aqui para os animais, na verdade veterinário. Mas hoje não é a realidade de Caxias, né? Nós sabemos disso e temos consciência que Caxias tem muito mais a fazer. Porto Alegre tem uma diferença muito grande. A secretária, ela é a esposa do prefeito. Regina, né? Becker. Regina Becker. Lá foi através de um grande empresário, e que bom que de repente aparecesse uma aqui em Caxias, que está financiando toda a questão do hospital. Mas Caxias eu acho que é uma outra realidade, né? Não é Porto Alegre, mas o que precisa mesmo é definir algumas coisas e nós acreditamos, até porque nem passa pela cabeça dessa comissão nesse momento, principalmente na primeira reunião que nós fizemos, e até eu acredito até pelo Poder Público de criar uma secretaria. Nós estamos aí num momento que Caxias... E que não só Caxias. Eu quis, só para esclarecer, dar exemplo do que vem sendo debatido. Exatamente, mas não no sentido de forçar vocês. Não, mas a gente tem discutido isso, inclusive, até porque há algumas pessoas que estão reivindicando isso. Mas Caxias vive outra realidade. Caxias hoje tem a Secretaria do Meio Ambiente, tem a Secretaria da Saúde. Nós acreditamos que uma coordenadoria ficava de um bom tamanho e ia atender toda a questão da necessidade de Caxias do Sul. Ainda não tem uma coordenadoria específica. Exatamente, que não tem, que seria na Secretaria do Meio Ambiente, né, que é a secretaria mais adequada para essa questão. Agora, claro que o Poder Público precisa fazer um trabalho mais intensivo na questão, porque não adianta ter uma programação de um limite de castração se tu não atacar de imediato. O retorno, praticamente não vai dar o retorno que necessita, porque tu castra hoje 100 animais, daqui um mês, 2 meses, 3 meses, nasce 200. Então, o que teria que fazer? O Poder Público teria que
e isso a gente está estudando através dessa comissão, é que tivéssemos uma iniciativa do poder público que fizesse uma grande, um grande mutirão, como a gente chama, e que nós pudéssemos estancar essa questão da proliferação dos animais. Ou seja, e claro que tem que fazer um cadastro, tem que fazer uma microchipagem, porque não tem outra forma. Mas vem sendo feito. Exatamente, mas eu acho que mais intensivo. Intensificar mais. Exatamente, porque não adianta, nós temos que ter uma forma organizada. Claro que nós sabemos aí que é uma questão de saúde, é uma questão de educação, mas nós precisamos também se organizar e ter uma estrutura que hoje o poder público não tem essa estrutura. Discutirmos, já temos uma audiência marcada, uma audiência pública para o dia 4 de outubro, às 19h30 na Câmara de Vereadores, aqui, para que nós possamos ter aí as lideranças, as ONGs, os representantes, para nós começarmos a discutir qual é o caminho, o que é melhor para Caxias. Porque eu acho que tem que tomar uma decisão, a comissão tem que sugerir, mas depois de estar bem esgotado o assunto, discutido, bem debatido, com a sociedade, principalmente com as pessoas, aquelas que cuidam, mas que também aquelas que gostam dos animais. Porque tem pessoas que estão bem envolvidas, que gostam muito dos animais e que ele não é de uma ONG, e que ele faz um trabalho praticamente igual a uma pessoa que faz parte da ONG. Então, eu acho que é um processo delicado, mas um processo que demanda hoje de um grande debate, né, mas de uma grande construção para que possamos aí, além dos animais, do direito dos animais, que precisa ser visto, né, com muito carinho, com muita atenção, mas também que a sociedade se enganje nessa campanha, né, e que nós possamos ter o retorno que o poder público necessita e que principalmente a própria comunidade, né? Porque hoje nós não temos uma lei, mas não uma lei dura, rígida, que hoje ela tem como cobrar efetivamente mesmo, e uma fiscalização, porque hoje as pessoas, hoje é fácil teu filho gostar de um animal, tu vai lá e vai adquirir esse animal e vai dar para o teu filho, daqui 6 meses teu filho não quer mais. Bom, aí simplesmente porque teu filho não quer, tu vai pegar, vai pôr dentro de um carro e vai largar numa rua. Qual é a responsabilidade? Mas aí é que entra a tecnologia do microchip. Exatamente. Que a prefeitura tem feito gratuitamente a questão da microchipagem, em que ficam armazenados os dados do animal, e se ele for abandonado, dentro do cadastro é possível verificar a quem pertencia aquele cachorro e cobrar uma satisfação da pessoa que abandonou. Eu lembro que no início deste ano a Câmara aprovou uma lei que disciplina, aumenta o rigor na questão das feiras de animais. Foi, na verdade, o resultado de 2 projetos de lei, do vereador Mauro Pereira e da ex-vereadora Ana Corso. Então, eles assinaram um substitutivo, de certo modo, juntaram os temas e aprovaram, exatamente para isso que o senhor fala. Nas feiras de animais, muitas vezes, as pessoas, os próprios animais sofrem muito, maus tratos. Então, essa lei trouxe no sentido de maior rigor, no certificado de veterinários, nos próprios cuidados para combater a questão dos maus tratos e também trazer maior responsabilidade, tanto para quem vende quanto para quem compra. O que o senhor tem observado, o que chega ao senhor por meio da população nessa condução dos animais? Porque a Caxias do Sul se mostra muito preocupada com isso. A população, de um modo geral, se envolve bastante nessa temática. É que, veja bem, eu acho que ela é uma lei que vem eficaz, muito importante, esse projeto da vereadora Ana Corsi e do vereador Mauro, em conjunto ali com o substitutivo e tal, mas, na verdade, se nós pararmos para nós analisar, essa é uma lei que ela está contemplando muito a questão das feiras. Claro. Quer dizer, a feira ela é organizada, tu já tem que ter um cadastro e tal, tudo. E o poder público vem fazendo um trabalho na questão da microchipagem, mas o que a gente entende que tem que ser feito de imediato é a questão dos bairros. Não é das feiras. As feiras não tem problema. O grande problema nosso mesmo é a questão dos bairros. É as ruas que as pessoas largam, né, que não se responsabilizam. Então, quer dizer, as próprias ONG que tem hoje, que praticamente não tem condições nenhuma, né, de ter esses animais, precisa ser reestruturado, precisa uma melhor condição, precisa, quer dizer, uma infraestrutura diferenciada. Quer dizer, é nesse sentido que nós precisamos avançar e trabalhar. E precisamos fazer um cadastro, talvez não demore 1 ano, talvez até mais, mas nós temos que ter um cadastro de toda a população de Caxias. Nós precisamos ter as pessoas que têm aí, nós vamos ter o controle e nós sabemos, bom animal tal é do fulano. O que aconteceu que ele está lá? Da intensificação. Exatamente. Mesmo lançando microchip, a política de castração ainda não é suficiente para dar conta de tantas pessoas e tantos animais, né, na cidade. É que, por exemplo, hoje tu vai num bairro mais pobre, tu passa numa rua, dependendo da rua que tu passa, tu vê 20, 30 animais
solto. Tu não sabe se ele tem o proprietário ou se ele está solto, ele volta para casa quando ele quer, a forma que é. Bom, qual é o controle que o poder público tem disso? Não é? O que ele está atrapalhando a sociedade hoje? Ou mesmo transmissão de doença, ou, enfim, com a questão da saúde, a questão da educação. Tudo isso nós precisamos ver, porque se tem um animal, é porque tem que ter um proprietário. Se ele não tem proprietário, bom, nós temos que recolher esse animal e nós temos que, não é fazer um depósito, não é esse o objetivo. Acho que Caxias não pode trabalhar dessa forma. Ele tem que ter um espaço adequado para recolher os animais, mas ele tem que, esses animais, conforme vai recolhendo, tu tem que distribuir ele à sociedade. E aí precisa de um processo, de uma forma organizada, de um tratamento para o animal. Não é porque tu não vai recolher um animal da rua e simplesmente vai querer doar para uma criança, para uma família. Então tu tem que ter um tratamento, tem que ter um acompanhamento veterinário, se está ok, se não tem doença. É o que está acontecendo em Porto Alegre. Exatamente, é toda uma questão que eu acho que precisa ter uma estrutura funcional, que hoje Caxias não tem. Hoje nós temos as ONG que fazem um trabalho sem condições nenhuma de recolher um animal na rua, um animal que se acidentou. Exatamente. Assim. Então, quer dizer, nós precisamos ter uma estrutura adequada, nós precisamos ter uma coordenadoria responsável por isso, para ter um acompanhamento, para fazer todo esse trabalho que eu acho que é necessário. Isso precisa. Vereador, o senhor que está acompanhando a temática, para quem está assistindo ao nosso programa, como é que funcionaria? Vamos supor, eu adquiro um cachorro e aí fico sabendo, então, das políticas do poder público e me interesso de não só castrar, mas também microchipar, se podemos usar esse termo que se popularizou em Caxias do Sul, embora seja um neologismo. Mas como é que eu faria, então? Eu tenho meu cachorro e quero microchipar junto à prefeitura. Quais são os caminhos, como é que funciona? Porque eu acredito que muitas vezes também há desconhecimento da população por parte desses trabalhos. Olha, eu acredito que há muito desconhecimento, porque até a questão, por exemplo, assim, de marcar hoje o meu entendimento, este vereador está falando em nome da comissão, eu sou o presidente. Claro. Nós vamos debater entre os 11 vereadores, né, toda essa questão, a forma do processo, a forma que nós vamos sugerir. Mas, por exemplo, vamos falar na questão hoje... Mas como tem funcionado isso? Eu ainda não tenho, porque eu tenho uma reunião marcada para claro. Poder me inteirar. Mas, por exemplo, eu fui me apropriar da questão como é feita a castração. Como é que é feita a castração hoje? Pô, tu vai marcar lá numa consulta, lá num postinho. Lá é que tu vai marcar. Eu acho que se tu tivesse um espaço, tu tivesse um número, já liga, tem um animal atropelado, eu quero marcar, claro. Quero castrar meu animal, como é que eu faço? Quero microchipar. Quer dizer, tu marcar, vai lá num postinho de saúde para te marcar através da Secretaria da Saúde. Se nós pararmos para analisar, saúde mas qual é a relação que tem os animais e a castração do animal hoje com a Secretaria da Saúde? Né? Quer dizer, nós temos que olhar primeiro, nós temos que estruturar o espaço. Mas aí se cai naquela história de ter, então, um hospital veterinário. Exato. Por mais caro que seja, fica mais Mas eu até é que hoje, assim, por exemplo... Nós temos um privado em Caxias do Sul. Mas se nós falarmos no hospital veterinário hoje... Mas o que faça um posto... Não, mas então, muito... Eu acho que o que nós precisamos é o seguinte, aproveitar as estruturas que tem através de convênio. Claro. Hoje nós temos aí várias... convênios com outros veterinários. Com os veterinários, para podermos fazer isso. Bom, mas ser centralizado no local, onde é que marca? Aqui, marcou, já disponibiliza, olha, claro. Tem essa veterinária, essa e essa. Nós temos hoje meio, enquanto nós não temos um hospital veterinário. Claro. Porque o custo do hospital veterinário é milhões. E nós temos que analisar o seguinte, nós temos que pensar que a saúde dos animais é muito importante. Agora, nós temos uma saúde em Caxias que precisa também. Hoje, né, nós temos que ter uma atenção, tem que olhar aí. E nós fazemos uma construção do hospital veterinário e não construir, então, um hospital, se fosse o caso, para a nossa saúde, para nossas crianças, para nossas pessoas, eu acho que nós estaríamos aí, né, cometendo um grande equívoco. Se nós temos outros meios hoje de fazermos com que nós possamos, porque para mim, em primeiro lugar, adoro, defendo muitos animais, mas em primeiro lugar nós temos que ver a saúde também das pessoas. Claro. E aí sim, dar também estrutura para que nós possamos ter os animais com saúde, né, bem tratado, bem cuidado, sinceramente, sem problema nenhum. Mas hoje nós temos meio, nós temos várias veterinárias hoje aqui em Caxias, que nós podemos, através de convênio, fazer com que isso tenha o atendimento e que atenda a nossa demanda. Mas, em primeiro lugar, nós temos que ter um levantamento e ter uma coordenadoria para poder ser centralizado as informações e a prestação de serviço, que hoje nós não temos. Uma parte está num lugar, outra parte está em outro lugar. Veja bem, então acho que nós precisamos, em primeiro lugar, estruturar essa questão. Bom, aonde nós vamos centralizar? Tem um telefone específico, ligou lá, olha, é aqui, tem um animal que foi acidentado lá.
Pô, a ZONG hoje, qual é a estrutura que tem para recolher? Bom, liga, tem conveniado uma veterinária? Quem vai fazer o recolhimento? Quem vai fazer o tratamento? Bom, tem o proprietário? Quem vai pagar essa despesa? Porque o poder público não pode estar arcando com a despesa de um animal que tem um responsável e que simplesmente por irresponsabilidade aconteceu uma fatalidade. Então, acho que isso tudo nós temos que estudar bem, discutir bem, debater com a sociedade e fazer com que isso também seja responsabilizado do proprietário. Vereador, nessa mesma linha, mas quando se fala nos animais, as pessoas sempre pensam nos animais domésticos, popularmente cachorros, gatos. O senhor que vem do meio tradicionalista, certamente tem acompanhado muito essa questão, que ganha ênfase, em alguns momentos fica um pouco mais arrefecido, mas também ganha força em outras situações, que é o debate sobre a utilização de animais em rodeios. Por exemplo, provas de tiro de laço, gineteada, em que os produtores rurais doam animais para serem utilizados e muitas pessoas se sensibilizam e dizem que esses animais são submetidos a maus tratos nos rodeios. Então, há um combate e uma força desses movimentos no sentido de que fosse proibida a utilização de animais em rodeios, o que para um frequentador de rodeio seria algo impensável, porque descaracterizaria as provas, enfim. Como é que o senhor tem observado essa situação? Há um esforço no sentido de que, bom, realizaremos as provas, mas vamos cuidar para que os animais não sejam maltratados, digamos assim. Bom, primeiro eu posso falar nessa questão aí, vamos dizer assim, com grande propriedade, Claro. Porque sou um participante, sou um tradicionalista e, em primeiro lugar, fui o primeiro coordenador das 30 regiões do estado do Rio Grande do Sul, a primeira cidade que teve uma iniciativa e que assinou um TAC em 2006 com a promotoria pública e que assinou outro TAC em 2010 na questão da proteção dos animais. Então, quer dizer, Caxias evoluiu muito e, aliás, foi modelo para o estado e em algumas regiões está sendo feito isso. Quer dizer, nós não admitimos maus tratos. Agora, se nós pegarmos uma pessoa leiga que não entende nada, ela vai olhar lá e ver o boi correndo e ver o cara laçar e qualquer coisa que aconteça é maus trato. Quer dizer, há um entendimento de uma forma, né, que... É que a lida campeira Exatamente. apresenta determinadas características que, para quem não é do meio, pode chamar atenção, preocupar. Agora, a gente, por exemplo, assim, a gente também entende, né, a preocupação das pessoas, né, mas a gente também compreende que que a história da questão dos rodeios, ela é uma história cultural e não é uma história de hoje, né? Isso é uma história de muitos e muitos anos, então nós não podemos chegar simplesmente porque meia dúzia de pessoas pensam que isso está errado e dizer, não, nós vamos acabar com os rodeios. Não é simplesmente isso. O senhor pode me corrigir, mas se eu não estou enganado, o rodeio de Mannares ele vai reproduzir em determinados episódios a rotina diária do homem no campo. Claro. Que é laçar, enfim. Claro que como uma evolução, né? Claro. Porque é diferente. Antigamente os laços se fazia uma barreira de homens a cavalo, largava a reis, o cara laçava, segurava a reis e tirava no gancho, como se dizia antigamente. Não tinha mangueira, não tinha som, não tinha narrador dessa forma que é hoje. Claro. Toda a tecnologia, a estrutura. Então, quer dizer, é uma reprodução da lida do homem do campo com uma evolução. Então é diferente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós avançamos muito e nós vamos agora nessa questão, nós não estamos falando só de cachorro e gato, nós estamos falando dos animais. E os rodeios vão entrar junto, e eu sei que eu vou ter dificuldade com os próprios participantes, mas, por exemplo, nós já sabemos que hoje há uma norma, um TAC, que determina um horário de começar o evento e acabar o evento com o Ministério Público. TAC, quando o senhor está falando, é termo de ajustamento de conduta. Exatamente. O que nós hoje nós podemos melhorar? Nós podemos ainda reduzir a quantidade de volta que esse gado corre para ser laçado. Nós podemos reduzir, e que é a proposta que nós vamos encaminhar através da comissão, o tempo que esses animais vão ficar dentro do parque. Por exemplo, ou seja, em vez de ficar lá das 8 horas da manhã às 11 da noite, ficar 8 horas no evento. É que isso, por exemplo, nós estamos às vésperas do início da Expo Inter em Esteio. Muitas vezes não é só a prova em si, é como o senhor está se referindo. O tempo que o animal tem que ficar em galpões à disposição até chegar ao momento da prova. E muitas vezes não é o lugar com o qual ele está acostumado, nem sempre
aquela questão da água, da alimentação, acho que é nisso que o senhor também entra, não é só a prova Não, em si, não, eu acho que... todo o processo, quando ele vai no caminhão, até chegar ao parque, ao lugar seja de exposição, ou seja do rodeio. Né? Eu acho que quando nós falamos na questão dos maus tratos, nós falamos desde quando o animal entra no caminhão para ser transportado, quando ele é descarregado no lugar, a estrutura que ele vai ter para ele ficar lá, se é adequada, estrutura de mangueiras, estrutura de espaço, sombra, estrutura de água, que é muito importante, quer dizer, envolve muitas coisas nessa questão toda. E isso a gente tem cuidado muito, essa questão de estrutura, e, por exemplo, para lidar com os animais, para não ter espeto de pau, objetos com ponta aguda. Por exemplo, a espora não pode ter a roseta com ponta aguda, ela tem que ser, senão ela é penalizada a pessoa. Então, quer dizer, tem todas umas normas a ser cumpridas. E nós sabemos que nós vamos avançar e podemos melhorar. Eu tenho certeza disso. E não estou aqui, veja bem, podia chegar e dizer aqui, não, a questão do rodeio, ele está tudo ok, ele está beleza. Não, eu sou um defensor. É interessante ver também. Eu sou um defensor e tenho certeza disso. Talvez algumas pessoas do meio, organizadores de rodeio, proprietários que alugam gado, enfim, toda essa questão, toda essa estrutura envolvida, podem me interpretar mal. Mas eu tenho convicção que nós vamos mexer nessa estrutura desse TAC e vamos sugerir ao poder público, e depois, claro, que isso vai ser transformado numa lei através dessa comissão, sugerir ao poder público encaminhar uma lei e que seja cumprido rigorosamente. Ou seja, a questão dos animais em geral de Caxias, cachorro, gato, cavalo, gado para aluguel de rodeio. Não é tão frequente, mas acontecem também casos de abandonos de cavalos. Também, carroceiros, agora, a parte urbana. Agora, aliás, assim, a gente tem que dizer assim, ó, e com toda a franqueza, e tem que ter um reconhecimento. Eu sempre disse para ele, uma pessoa que eu conheci através dessa questão de quando começamos a ajustar essa questão de rodeio, que é o Romanci, que era lá, que ele é da Suama, né, faz parte dessa ONG, e que a gente teve muita dificuldade, nós discutimos muito, nós brigamos no bom sentido, mas nós tivemos uma evolução muito grande. Por exemplo, hoje tu não vê raramente cavalos abandonados em Caxias. E nós tínhamos muito. Às vezes os caras não queriam nem saber, largavam para ir pastar em tal lugar e depois, se resolvesse, daqui 2, 3 dias iam buscar. E isso, através desse TAC, foi recolhido muitos animais, foi encaminhado processo judicial, né, responsabilizando os proprietários, foi prendido animal, tiveram que pagar multa. Então, quer dizer, nós evoluímos muito. Hoje, Caxias, tu não vê falar. Raramente tu vê dizer, olha, tem um animal lá. Ou então um acidente com o animal, que isso acontecia frequentemente. A questão de um animal solto de noite, vinha, batia um carro. Então, quer dizer, nós hoje, Caxias, quanto isso, evoluímos muito. E evoluímos muito também essa questão dessa parceria com o Ministério Público, com a ZONG, na questão dos rodeios. A gente sabe que há, hoje, uma interpretação diferente de algumas pessoas, mas isso é normal e nós respeitamos muito isso. Nós respeitamos e temos que respeitar isso. Agora, nós também temos que saber que ele se caminha, se anda para frente. E nós precisamos evoluir. Hoje, com a tecnologia, com tantas coisas que dá para melhorar, e que dá hoje, que precisa e que pode ser, sim, né, cuidado dos animais e não ser maltratado, nós vamos ser. Eu sempre fui um defensor, nunca fiz parte de ONG, mas sempre fui um defensor no meio do movimento, por isso essa minha iniciativa com o Ministério Público. Então, eu vou continuar fazendo isso e, claro, que vou também trabalhar nessa questão de evoluir a questão do horário dos animais no parque, a quantidade de volta, que hoje são 12 voltas, né, que o animal pode correr durante o evento que está lá no dia. Nós vamos diminuir isso e nós vamos diminuir o horário. Isso pode ter certeza disso, que nós queremos fazer um trabalho que nós possamos cada vez evoluir e dar, né, mais condições, né, aos animais que possam estar lá sendo bem tratados e que possam desempenhar a sua função normalmente. Vereador, eu não quis interromper o seu raciocínio, mas nós estamos além do nosso tempo, então eu quero tomar essas suas considerações como as últimas. E aí fica um espaço para a sua saudação, digamos assim, ao mesmo tempo que lhe agradeço pela sua contribuição. Eu queria agradecer muito aí pela oportunidade, né? Eu acho que é um assunto, como a gente falou no início, acho que é uma grande necessidade no momento hoje, né, de poder resolver esse problema de Caxias, que é a questão dos animais, mas também dizer às pessoas que fazem parte da ZONG, à própria comunidade, que pode ter certeza que essa comissão está muito empenhada em fazer um trabalho. Claro que nós não vamos contentar todo mundo, mas principalmente a maioria, que a comunidade, a ZONG e a comunidade de Caxias determinarem, através de um bom debate, né,
que nós possamos, esgotando todas as possibilidades, que nós possamos sugerir ao poder público aí algo que venha mesmo nesse momento resolver a questão e também dar mais condições aí, mais amparo aos nossos animais. Mais uma vez, muito obrigado. Conversamos então com o vereador Joarce do PDT, presidente da Comissão Temporária Especial da Câmara, que tratará da questão dos direitos dos animais. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.